Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Hoje estarei respondendo um comentário muito importante que estará bem aqui, tá? Esse comentário, ele é o comentário de José Augusto, né? Então, meu irmão, é um prazer estar respondendo a sua resposta através do meu vídeo, tá? Fico muito grato pelo seu comentário. Pessoal, sigam esse exemplo porque é de suma importância que vocês comentem, para eu saber se vocês estão entendendo, tá? Como ele comentou ali, eu vou estar fazendo esse vídeo a respeito desse comentário. Então deixa o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe para as outras pessoas e vamos crescer esse canal focado nas escrituras. Bora lá! Então, José, para que haja uma compreensão melhor da sua pergunta, meu irmão, eu vou separá-la em 4 tópicos, tá? De acordo com a sua mensagem escrita. O primeiro tópico, ele segue com o seguinte: o texto de João, de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Para que compreendamos esse texto, é preciso eu explicar para qual igreja João escreveu esta carta. Então, vamos começar, tá? Não há indicação dos destinatários dessa carta, como também não há saudações, nem menções de pessoas ou lugares ou eventos. A explicação mais provável dessa forma epistolar é que João escreveu de onde residia, em Éfeso, a certo número de igrejas da província da Ásia, que estava sob sua responsabilidade apostólica, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Visto que as congregações tinham um problema comum e necessidades semelhantes. João escreveu essa epístola como carta circular, como diz a carta circular, realmente para circular entre as igrejas, tá? Enviando-a por um emissário pessoal, juntamente com suas saudações pessoais. Com essas informações, podemos falar que essas igrejas tinham tanto judeu quanto gentios, pois o propósito principal foi expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres, né? E também exortar seus filhos na fé, como diz João, né? A manter uma vida de santa comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheios de alegria, como diz em 1 João, capítulo 1, versículo 4, e de certezas da vida eterna, como diz 1 João, capítulo 5, 13, mediante a fé obediente em Jesus, o Filho de Deus, como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 3 ao 5 e o versículo 12. E pela habitação interior do Espírito Santo, como diz 1 João, capítulo 2, versículo 20, e também capítulo 4, versículo 4 e 13. Com esse embasamento, podemos entrar no segundo tópico, que é o seguinte: pecado / transgressão da lei judaica, 613 leis da Torá. Como eu expliquei anteriormente, esta epístola se trata de uma igreja que continha como membros judeus e gentios. Porém, eu concordo plenamente, José, com você, em questão que os gentios nunca estiveram debaixo da lei mosaica, ou melhor, lei judaica. Porém, precisamos fazer aqui 2 perguntas muito importantes a respeito da sua mensagem, que são: o que é ser gentios e quem são os gentios? Aliás, o que é ser gentil? Ser gentil é você nada mais do que não ser descendente de judeus. Basicamente isso. Caso você seja descendente de descendência judaica, é necessário você, no caso do homem, né, se circuncidar, né? Tem alguns fatores. Um deles é se circuncidar, resumindo, ao 8º dia após o nascimento, você cortar o prepúcio do órgão genital masculino.
e também realizar as leis dietéticas. No caso, são regras religiosas ou culturais e também rituais. E já partindo para a segunda pergunta, e quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não têm descendência judaica, que não são um povo judeu, que sou eu e creio que também seja você. Bora para o terceiro ponto? Tomar cuidado, pois os gentios nunca estiveram debaixo das 613 leis da Torá. Concordo novamente com você. Nós, gentil, nunca estivemos debaixo das leis da Torá, justamente porque não somos judeus. Então, obviamente, né, é muito interessante. É interessante falar por quê? Porque é óbvio. Mas, Sérgio, eu sei disso. Por que você está falando isso? Justamente para complementar esse embasamento e, claro, responder esse questionamento do nosso irmão José Augusto, né, precisamos entender que esta carta de João, ela fala que fala da lei, justamente como o João se retratou ali, porém não é a lei que ele fala, né, que é a lei da Torá. Não, na verdade, João retrata a lei da nova aliança em Cristo Jesus, né? Pois, como eu havia explicado lá no começo, em algumas dessas igrejas continha judeus e gentios. Isso era algo importante do apóstolo João tratar. Por isso que esta carta ela abrange tanto o povo judeu quanto o povo gentil. No caso, trazendo para a nova aliança em Cristo e a partir de Cristo Jesus. E já partindo para o quarto tópico, quarto ponto, o Paulo disse, né? Eu compreendi que você quis dizer que o apóstolo Paulo fala sobre os gentios ou sobre as leis do Antigo Testamento. E eu concordo com você, temos registro nas Sagradas Escrituras, tá, do apóstolo Paulo citando alguns dos 10 mandamentos, resumidos dos 603, tá? Porém, Jesus nos alerta quais são os 2 mandamentos, né, que se cumprindo você cumpre o restante. São esses 2 mandamentos. Cumprindo esses 2 mandamentos que Cristo Jesus falou, nós conseguimos cumprir o restante. Porém, lembrando que a nova aliança, nós não temos a obrigação de cumprir estes mandamentos, pois cumprimos em Cristo Jesus, ao qual cumpriu todos e com muita excelência, ao qual Paulo também fala lá em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, que os gentios tinham as exigências da lei escrita em seus corações e a sua consciência dá testemunho, mostrando que são moralmente responsáveis diante de Deus. Então, os mandamentos, um breve resumo, os mandamentos servem para que nós vejamos que somos pecadores e aponte para o nosso pecado e ao ponto de nós não conseguirmos cumprir o mínimo que Deus pede. Também mostra as nossas transgressões. Então, basicamente, os mandamentos é como se, de uma forma figurativa e entre parênteses, Deus estivesse falando: viu, você é um pecador, você não consegue a salvação por si próprio, e eu te mostro através dos mandamentos aos quais vocês não conseguem cumprir, né? Então, resumindo, hoje somos salvos pela graça de Deus, né? Antigamente também era salvo pela fé, né? Conhecida como a graça, tá? E a lei que em nós, gentios, não éramos incluídos, lei mosaica, lei judaica, hoje, através de Cristo, temos uma aliança, uma nova aliança, e temos consciência plena do que fazemos e somos diretamente responsáveis diante de Deus. Então, basicamente somos responsáveis daquilo que fazemos, pois nós temos a consciência, mesmo não cumprindo os mandamentos
da lei judaica, ela basicamente está cravada em nosso coração. É aquilo que Paulo fala em uma das suas cartas aos Romanos, né? José, novamente, não é um ataque sobre o seu comentário, é apenas, eu achei muito interessante o seu comentário e resolvi fazer um conteúdo sobre ele, tá? Então, muito obrigado pelo seu comentário, ele é de, em suma, relevância para o meu canal, ao qual falamos das Escrituras. E você não só falou das Escrituras, como citou no seu texto. Então, muito obrigado pelo seu pensamento, tá? Pode ficar tranquilo que eu tomo bastante cuidado a respeito de trazer um conteúdo para vocês, tá? Eu sempre busco com profundos estudos teológicos, estudos ali bem focados em trazer o melhor e a verdade sobre este texto, esses textos, né, da Bíblia Sagrada. Então, pessoal, ao mais eu agradeço de coração a todos que ficaram até o fim do vídeo do canal, tá? Um grande abraço, por gentileza, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilha, né? Comente dúvidas que vocês tenham, comente ideias de vídeos que vocês acham interessante que mais pessoas saibam, tá? Que eu estarei trazendo aqui, claro, com muita relevância, também com muito estudo das Escrituras Sagradas. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais.